Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações para você, meu querido professor, minha querida professora. Você que acompanha o Arco 43 Podcast, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde. Cole conosco, porque o tema de hoje é um daqueles temas que há muito tempo se discute, mas que nós não vemos exatamente o resultado necessário quando nós pensamos na sala de aula e também no planejamento do professor, que é outro ponto também que em algum momento a gente vai tocar aqui. Hoje nós estamos aqui juntos para conversar sobre avaliação a partir de uma perspectiva de uma avaliação que ensina. Como nós podemos transformar provas numa ferramenta de aprendizagem real, útil, planejada, certinho, pronta para nós podermos utilizar com professores? Essa é a grande questão. Para não ficar aquela cara de peso, né? Aquela cara de olha a punição vindo aí, prova surpresa, toma. Sem isso. Não é essa a ideia. A ideia é pensar como uma ferramenta mesmo de desenvolvimento e de avaliação. E para me ajudar nisso, temos ela, a avaliadora primordial, Regiane Taveira, sempre sentada à minha destra, todas as semanas aqui, junto comigo. Tudo bem, Rê? Tudo bem, Keller, e acho que você já destacou muito bem, né, aquele assunto, aquele tema que a gente gosta de revisitar, tem que revisitar o tempo inteiro, tem que falar sobre, mas não só isso, a gente precisa realmente de algumas mudanças ainda, né. Triste falar isso, né, eu já comecei assim o episódio falando disso, mas a gente que está lá no chão da fábrica todos os dias, a gente sabe que a gente ainda tem muitas raízes naquela Sim. antiga prova, olha aí, já fala até o nome, prova. Tem gente que ainda usa esse termo, né. Então, aí a gente já começa a pensar: "Poxa, evoluímos? Sim, mas quanto? Isso está sendo, já está chegando até o nosso aluno? Está fazendo bem para esse aluno, esse tipo de avaliação que nós temos feito?" Mas eu vou parar por aqui, Keller, porque tem uma pessoa que vai nos ajudar tanto hoje. A gente vai sair daqui sem dúvidas, a gente vai sair daqui melhores como avaliadores. Tenho certeza que vai haver uma mudança um tanto profunda em nós hoje, depois que a gente conversar com essa convidada. Perfeito, perfeito, porque nós recebemos aqui novamente uma pessoa de alto garbo, elegância, envergadura e conhecimento para falar sobre esse tema, que é a Regina Santos, que atua como consultora pedagógica de treinamento da Editora do Brasil e também como professora universitária. Regina, seja muito bem-vinda novamente aqui, porque nós estávamos conversando em off, né? Você esteve lá no Arco 43, número 226, que fala sobre ensino fundamental, o suporte primordial da transição do quinto ao sexto ano, né? E já faz um tempo, estava na hora de voltar, estávamos com saudade. Tudo bem? Pronta para esse papo? Prontíssima, Marcos. A quem me escuta, educador, professor, coordenador, é um prazer estar aqui com Marcos, com Regiane, batendo esse papo com um tema que eu, como Regiane falou, é primordial. A gente discute hoje na academia, discutimos muitas vezes em eventos, em congressos, novas metodologias, novas didáticas, processos tecnológicos, mas a gente esquece muitas vezes de revisitar temas que são lastros importantes na escola. E um deles, que ainda é bastante nevrálgico, é a avaliação, né? Então, a avaliação muitas vezes vem no conceito de punição, ou muitas vezes vem no conceito de fechar um ciclo, e como se aquele ciclo não pudesse dar continuidade de crescimento àquele aluno. Ou seja, é uma avaliação apenas para trabalhar em cima de uma nota. Depois que se consegue a nota, a gente não quer mais saber daquele processo da primeira unidade, da segunda unidade, são águas passadas, né? Então, é ao mesmo tempo destoante esse discurso, uma vez que essa mesma escola está falando de habilidades, desenvolver habilidades para o século XXI. E você trabalhar na perspectiva de habilidades é entender que isso é um grande guarda-chuva. O somatório dessas habilidades vai formar competências, né, macrocompetências, e essas competências elas não podem ser avaliadas apenas num único período.
né? Perfeito. Então, a escola ela precisa também revisitar. A gente teve recentemente, enquanto editora, na BET, e a gente viu quantas escolas visitando os estandes, né, vendo as novidades. Vocês mesmos estavam lá, a gente discutiu tantos temas interessantes, mas a gente precisa, sim, trazer a pauta sobre o processo de avaliação, não aquela questão da avaliação, que é a avaliação somativa, formativa, diagnóstica, não. A gente agora tem que trazer isso para a pauta da atualidade. O aluno não é o mesmo, o professor não é o mesmo, a escola não é a mesma, não é? E por que que a gente ainda está insistindo num formato, numa estrutura de exame, né? Grandes teóricos, como Felipe Perrenot, ele já traz esse conceito, a diferença de exame e de uma avaliação, né? Então, o que a gente tem ojeriza na escola é o exame, é a prova. Porque a avaliação em si, eu digo às minhas alunas de pedagogia, tem instrumentos avaliativos que são belíssimos e que dão um retorno extremamente positivo, né? Então, aqui a gente tem que discutir outra seara, né? Como é que a gente pode avançar nesse processo? Perfeito, perfeito. Bom que a gente já começa esse papo já muito bem embasado, né? Entender um pouco desse estado da arte que a gente precisa entender e compreender mais para agir. Avaliar ainda é, em muitas escolas, sinônimo de medir, classificar e seguir em frente. Vamos embora. Mas, na prática, esse modelo muito pouco contribui para pensar e realmente entender aquilo que importa para a aprendizagem. Provas que não geram devolutiva, erros que não são trabalhados e dados que não orientam ninguém. O ensino acaba transformando-se numa avaliação sem fim, quando ela, na verdade, devia ser um meio, não só avaliar, avaliar por avaliar, né? A boa notícia é que esse cenário pode mudar, tem muita gente pensando nessa mudança, tem muita estrutura para que essa mudança aconteça, né? Então a gente quer tentar trabalhar em cima disso. Porque quando bem estruturada, a avaliação se torna uma das ferramentas mais potentes para personalizar o ensino, apoiar o professor e garantir avanço real dos nossos estudantes. Essa é a ideia. E nós vamos discutir como transformar essa avaliação numa parte ativa do processo de aprendizagem e não apenas um retrato, uma coisa perdida nessa situação como um todo, né? Então, bora lá. Para começar esse papo, que a Regina, na verdade, já começou e nos trouxe uma reflexão que eu acho que é muito bacana para pensar, que é justamente entender que essa avaliação, às vezes, ela está meio solta. É meio que o próprio conceito de avaliação ele não está muito compreendido, né? A gente não está entendendo para que é. Fica pensando ela muito como uma prova, uma medida final, né? Um ponto de chegada, enquanto o ponto de chegada não é responder a avaliação. O ponto de chegada é obter aquela habilidade, aquele aprendizado, aquele conteúdo, aquele conhecimento, né? E só para trazer um dado para os professores que estão acompanhando a gente, é um dado que já apareceu aqui em outros momentos, que é o dado do Todos pela Educação de 2025, que mostrou que em 2023, né, apenas 43,5% dos alunos do quinto ano tinham aprendizagem adequada em matemática e 55,1% em língua portuguesa. Gente, uma pesquisa nacional. É desesperador se você pensar que metade não está chegando no adequado aquele ano. Ah, mas estava mostrando o quinto ano, e como é que foi a recuperação mais para frente, por aí vai. A escola, ela trabalha com o processo de recuperação, é claro. Porém, a gente não pode ficar pensando só também em correr atrás. A recuperação precisa ser pontual. Se nós temos 50% precisando de recuperação, então o errado está o processo, não está a recuperação, né? Não é bem por aí que a gente vai. E quero lembrar também que o Ministério da Educação fez uma pesquisa lá de 2006, onde mostrava que cerca de 90% dos estudantes brasileiros, eles terminavam o ensino fundamental abaixo do nível desejável de aprendizagem, contando todas as disciplinas, contando todas as horas, as aulas, né, e todas as áreas. Então é uma questão que mostra que o nosso modelo focado em prova, que ela é somativa, ela não está funcionando muito bem. Nós estamos enfrentando os desafios ainda que são problemáticos, né, para a gente entender. E aí eu quero puxar a Regiane rapidinho, porque, Bora lá. né, Rê, você atua como em todas as áreas da educação, atua como diretor agora de PEI, né, não de uma escola regular, para os anos iniciais. E aí tem toda uma questão que um dos pontos que nós ouvimos muito, né, dos professores é o excesso de avaliações, porque tem as nossas, tem as de fora, Hum. tem as de massa, tem as, né, não sei mais o que, avaliação externa, e isso torna uma falta de tempo para uma formação continuada que realmente transforma a prática, né?
Será que a gente tem aí uma forma errada de utilizar a avaliação, então? Keller, além de utilizar a avaliação de uma forma errada, e aí eu não estou colocando todos, alguns, a gente ainda usa muito a questão de prova. Eu brinquei no começo, isso é real, tá? Porque eu acabei de passar por um momento em que o tempo inteiro eu escutava: "E a gente vai ter prova, e a gente vai ter prova". Isso para um segundo ano. Pensando num segundo ano, que as crianças têm de 7 para 8 anos, eu brinquei, né, e isso na verdade a professora, ela deve estar vai nos ouvir, deve estar nos ouvindo, enfim, porque elas escutam, para entender que a prova, o aluno ele tem que entender como uma atividade, ainda mais nessa idade. Se eu ficar o tempo inteiro lembrando, olha como o termo está enraizado, acho que Lucchesi já diz muito isso, né? É uma cultura da escola, essa questão de verificação, de acerto e erro, de a prova para isso, né? A gente ainda não se descolou disso. E está tão na gente que, assim, uma professora super proativa, uma professora que estuda pra caramba, mas ela tem aquilo na cabeça, então ela transfere aquilo para os alunos o tempo inteiro. Então, no dia da prova, primeiros termos, eu acho que a gente, além de precisar aprender a usar melhor as avaliações que a gente faz, os termos que a gente usa. Você fala, nossa, Regiane, faz diferença? Faz. Eu já contei aqui o período de coordenação pedagógica que eu fiquei 5 anos em uma escola. Uma das primeiras coisas que a gente começou a trabalhar com as crianças é: vocês farão uma atividade, e essa atividade é para a gente entender como vocês estão, para saber como que a gente melhora para ajudar vocês. Então, o grupo inteiro começou a ter essa fala. Foi um processo lento, não foi dizer que foi da noite para o dia. Mais ou menos ali, depois de eu estar ali uns 2 anos, a gente conseguiu que todos os professores fizessem esse trabalho de não usar mais prova. A avaliação também a gente usava bem pouco. Era mais, é uma atividade e vocês já sabem tudo porque a gente trabalhou com vocês. Gente, porque a gente tem que falar em medidas, né? E de uma forma que a gente mediu isso. Quantitativo. A gente sai de um IDESP usando coisas pequenas, tá? De um IDESP que era 3,2 para um IDESP de 6,7. Isso em menos de 5 anos, Bom, tá? Pensando no óbvio, não foi só isso. Eu digo que esse foi um dos pontos, porque as crianças tinham medo da prova. Então, quando eu falava, vocês vão fazer Saresp, ou vocês vão fazer, né, Saeb, enfim, era até outro nome na época, Prova Brasil, a gente passou por tantos nomes, não é? Eles já ficavam, nossa, tem prova. Gente, parece que é besteira, mas travava. Até aquela criança que a gente sabia que tinha né, muitas habilidades já tinha adquirido ali, desenvolvido, tinha a competência de resolver muitas coisas, não conseguia. Então, percebe como, não só no processo de entender como usar esta avaliação, também o processo de nomear. Se eu estiver errada, a Regina me corrija. Porque a gente usa o tempo inteiro como forma de punição ainda. Porque eu falar, hum. Keller, você vai ter uma prova? A gente vai fazer uma prova. É uma punição. Não deixa de ser. Dependendo Aí do na prova eu tom, quero ver, né? Na prova eu quero ver. isso! Vocês vão ver no dia da prova. Então, entende que esse tipo de coisa a gente tem que trabalhar desde pequeno. Quando o cara chegar no ensino médio, Kelly, ele sabe que ele vai prestar um Enem. Ele já entende isso. Ele já passou por uma série de coisas e ele entende o que é uma avaliação. Mas quando a criança ainda está nos anos iniciais, acho que há todo um trabalho que a gente devia ter de muito cuidado de como a gente trabalha a questão da avaliação. Eu sei que eu falei demais aqui, mas eu acredito que é um ponto, antes de entender para que serve a avaliação, entender como usar, como nomear essa avaliação, Não, entende? perfeito. Para mim foi ótimo, assim, ouvir tanto você, Regiane, quanto a Regina, as duas Rês do meu coração nesse momento aqui, porque me ajuda a perceber também que existe mesmo uma realidade histórica no Brasil
de qual os Cultural. professores são fruto também, né? São fruto dessa cultura, são fruto dessa realidade histórica, aonde a avaliação, a prova, ela tinha mais essa função, esse modelo de classificação, né? É para classificar quem é bom, quem não é, quem vai para classe A e quem vai para classe C. Vocês não sabem disso, talvez, professores estão ouvindo, mas por muito tempo era assim que se organizava em escola, É tá? Os alunos verdade? bons ficavam na A, e aí É quanto mais longe verdade. você tivesse do A, Eu mais nunca para fui trás você estava dar. lá. Né? Também nunca Entende? aconteceu. Demorou muito tempo para que isso, né, acabasse e esses números, quando existem, essas letras, quando existem, sejam só, né, para identificar mesmo. Mas existiu muito essa ideia, desde o início do século XX, né, de uma avaliação estruturada para classificar. E aí, Regina, quero puxar para você. Essa Hum. visão histórica que vocês apresentaram, ela está aí. A gente sabe o que que é uma prova, o que que é o uso somativo, o que que é o uso punitivo. Quando eu estou falando sobre pensar uma atividade diferenciada, essa outra prova, essa outra avaliação, essa outra forma de agir, na prática, o que que seria essa avaliação que ensina? Marcos, eu acho que eu gostaria até de voltar a um ponto Por de favor. Tiane, quando ela diz o seguinte, né? A gente fala muito da questão da prova, né? Coloca como um juízo de valor. É engraçado que quando a gente vai para a literatura, Felipe Perrenot, ele traz esse conceito da avaliação em cima do que ele chama de octógono de forças, né? A avaliação ela está no meio dessas engrenagens. E aí a avaliação ela não acontece no vácuo, tá? O calendário avaliativo do mês de maio, não. Para aquele calendário avaliativo acontecer, ele sofre pressão de várias frentes. A organização do tempo, então, muitas vezes o professor vai dizer assim: ah, mas não dá para eu fazer aquela revisão. Eu estou percebendo que meu aluno na sala, está com dificuldade em fração, mas não dá para voltar por conta do cronograma. Vou atrasar o cronograma. A própria burocracia, né? Muitas vezes, a própria Secretaria da Educação, às vezes, né, traz conceitos e leis, regimentos que tornam isso extremamente burocrático. A própria tradição, tá? Então, assim, colégio bom é um colégio que tem avaliação, aqui a avaliação entenda-se como teste, como prova, como nota, e a forte pressão cultural e social. Então, eu estou pagando o colégio, no caso de escola particular, né? A gente está falando aqui, é, para que meu filho tire boas notas, para que ele se prepare para o Enem ou para os vestibulares seriados ou para algum concurso, né? Então a escola ela termina sendo engolida por esse processo social extremo, né? Sim. Porque as famílias cobram nota no boletim, porque associam a média alta a sucesso. O próprio sistema vai afunilar o estudante para um grande exame, né? E fica na cabeça, feito um mantra: olha, cuidado com o Enem, cuidado com o vestibular, olha o concurso, né? Então, é uma engrenagem que é muito forte. Então, a escola ela precisa realmente entender qual é o seu papel, a sua missão, ser extremamente corajosa e quebrar com essa engrenagem e mudar a chave para uma avaliação que apoie a aprendizagem, que exija realmente uma desconstrução de mentalidade, que o objetivo final do estudo não seja apenas preencher o gabarito e tirar uma nota. Então, mudar, e aí eu já te respondendo, mudar significa, no fundo, questionar, inclusive, que tipo de sociedade a gente quer, tá? Então, a gente tem que entender que essa avaliação ela tem que ser, primeiro, processual, tá? Então, acontecer durante um processo, durante um percurso, e ela tem que ser dialógica, ou seja, por que dialógica? Não é só sobre o meu viés, não é só sobre o aluno, mas é uma conjunção aí de pares, uma conversa ativa, uma conversa que seja sensível entre o aluno produz e o que o professor ele vai oferecer, né? Então, deixa eu dar aqui um exemplo, tá? Então, um aluno que vai escrever uma redação, normalmente como é o contexto, né? O aluno faz a redação, entrega essa redação para o professor corrige, devolve com alguns escritos e já com a nota. Ora, se eu quero melhorar
o meu percurso de uma redação narrativa, descritiva, seja lá o que for, eu preciso que esse professor me dê uma chance. Regina, olha, aqui Sim. está o teu primeiro inscrito, aqui estão as observações, esse parágrafo, aquele tal, você precisa melhorar. O repertório que você usou não foi suficiente, não tem coerência, não tem coesão. E aí sim eu tenho a oportunidade de refazer e entregar a avaliação. Mas fica muitas vezes aquela aula que é descritiva, né? E aí, esse professor, o que é que vai acontecer? Ele vai apenas corrigir, passar o teste, passar o exame, e fica por isso mesmo. Não há uma devolutiva. Eu acho muito engraçado quando eu gosto de fazer esse exemplo com as minhas alunas. Mas, professora, a gente precisa dar esse repertório? Sim, a gente precisa ser coerente, minha gente. Quando o problema é que a gente dá um peso, por exemplo, na jornada pedagógica, as escolas se reúnem, chamam teóricos, a gente discute o planejamento anual, a gente pensa em todo o percurso, a metodologia, mas a avaliação não, é calendário avaliativo, vai fazer prova. Não, a gente também tem que pensar a avaliação dentro desse processo, né? E aí eu até uso esse exemplo para as minhas alunas. Eu disse, minha gente, imagina aqui, se eu chegasse agora e solicitasse a vocês, vamos fazer uma redação sobre a importância do etanol para o estado de Pernambuco. E eles ficam me olhando, eu disse, veja, como é que você vai fazer uma redação se você não tem um repertório, se a gente não conversou, se não houve um diálogo, se não houve uma pesquisa? Você vai fazer aquilo, muitas vezes o aluno faz aquilo que é decorado. E aí eu vou fazer uma prova com perguntas literais, né? O que é o etanol? Qual é o estado? E muitas vezes o aluno, por sobrevivência, consegue tirar nota 7, mas isso não dá garantia nenhuma que ele aprendeu, né? E nem é Então, um conhecimento que vai ficar com ele, provavelmente vai ser descartado assim que a cabeça precisar de um espaço, né? exatamente. Então, a gente precisa realmente perceber que a avaliação, eu digo sempre para quando a gente está dialogando, inclusive com os assessores da editora, né, e com alunos, que eu digo que o resultado de uma atividade ou de uma prova, enfim, seja o que você queira dar o nome, não pode ser engavetado. Ele tem que servir como um GPS. Como um GPS, Regina? Então, eu dei aula de fração. Percebi que na prova ou numa atividade, na oitava questão relacionada à diferença de numerador e denominador, os meus alunos, 80% deles deram mal. Eu vou cruzar os braços, eu vou esperar que a avaliação chegue, a prova chegue, para eu constatar uma tragédia anunciada, ou pior, não faço nada, dou a aula, faço a avaliação, percebi que eles se deram mal, mas o rio flui normalmente, né? Porque existe um calendário pedagógico, né? Então, eu digo sempre, a escola é uma fábrica de dados. Agora, o que que a gente pode fazer em relação ao uso desse dado? E a sala de aula cria-se muito essas informações, principalmente pela avaliação. Então, a avaliação gera esse dado, ela metaforicamente eu digo que é um GPS, e a gente, a partir desse desempenho, a gente tem que, por obrigação, ajustar o planejamento. Né? Então, o professor ele precisa redesenhar a sua semana seguinte de planejamento, se possível, inclusive, suspender um conteúdo novo, criar uma oficina de resolução de problemas focada na lacuna do aluno diferencial, que é numerador e denominador, propor dinâmicas com agrupamentos produtivos, né, onde o aluno vai compreender melhor essas dificuldades. Ou seja, é recalcular a rota para garantir que ninguém fique para trás. Perfeito, perfeito. Rê? Perfeito. Eu vou voltar no Lucchesi, porque o Lucchesi ele destaca muito bem a questão da avaliação diagnóstica. Ela é o meu, eu faço ali o diagnóstico do que meu aluno sabe, porque aí eu sei, dentro daquele ano e série que ele está, eu vou saber o que ele não sabe. Então, é a partir dali que eu vou caminhar, fazer as intervenções, fazer toda a organização lá da recomposição das aprendizagens, o que falta. O Keller não vai ser igual
a Regina. Então, cada aluno tem uma recomposição a ser feita. Isso também é importante, porque muitas vezes a gente põe todo mundo no mesmo balaio. Ah, vou fazer recomposição, todo mundo. Não, se o Keller já sabe aquilo, ele não precisa rever aquilo. Isso não é fácil. É aí que eu falo que a gente pode usar muito nestes momentos a questão das metodologias ativas, porque aí eu trabalho de uma outra forma com esse aluno, né? Penso no que eu posso, uma rotação por estação, posso fazer ali uma aula invertida, né? Porque também não posso fazer recomposição de aprendizagem com algo que ele já passou, que ele já viu, do jeito que eu já trabalhei e não deu certo. Eu falo isso para os professores, não é vergonha a gente admitir, olha, não deu certo. E o professor, ele tem o plano B, o plano C, o plano D, a gente tem todos os planos, né? Mas a gente não pode insistir no plano A se a gente já percebeu que o aluno não conseguiu. E aí eu tenho a obrigação. Gente, lembrando, isso está na LDB, isso tá, né? Não é uma coisa que a gente está falando. Eu tenho obrigação de fazer este aluno aprender, ele tem o direito de aprender. Eu faço toda essa recomposição organizada por nome, não é por número, né? Na minha sala eles têm nomes. Então também não é uma coisa fácil. A partir do momento que você faz o diagnóstico, identifica o que ele sabe, a partir dali eu vou desenvolver o que ele não sabe. E aí, inclusive, a avaliação, ela não fica daquele jeito punitivo, né? Como também dizia Paulo Freire. A punição, a prova para reprovação, para esse menino, né? O que ele é, o que só o que, como é que fala? Tem uma palavra, é só o que ele não sabe. Não, é o que ele sabe que eu identifico. Olha, Keller, você sabe isso, 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 isso. Isso também dá um up no aluno, né? Mas, ó, Perfeito. tem coisas aqui que eu preciso te ajudar que você ainda não alcançou. Também é um outro modo de fazer, né? Boa, boa, boa fala mesmo. Eu gostei muito porque você me lembrou uma coisa, tanto a Regiane quanto a Regina, mas enquanto você falava, Regina, que eu puxei muito dessa questão, que eu trabalhei numa escola um tempo atrás, que a gente tinha muito essa coisa da cultura das provas, afinal, né, é isso que os pais querem, é isso que todo mundo está buscando, né? Então você fica uma máquina para resolução de provas. E professores e professoras, existem sistemas inteiros que são voltados para esse tipo de coisa, né? E por aí vai. Às vezes é o que a pessoa quer, não estou entrando no mérito moral, ou nada desse tipo, só constatando uma existência. E eu lembro que foi bem uma novidade quando eu e uma outra professora nós começamos a fazer devolutivas das provas. É uma coisa simples, simples. Não é dar a nota e falar assim, a nota tá aqui, ó, pronto. Não, a gente faz uma devolutiva. E olha que coisa, professor, é meia aula às vezes você vai gastar com isso, sabe? Uma aula no máximo, pós-prova. Que é chegar lá e falar assim, tudo bom, gente? Entrega as provas, fala, vamos fazer aqui uma devolutiva, uma correção coletiva, só para a gente entender o que eu esperava como resposta, o que foi mais colocado, para vocês perceberem onde foi que errou, onde foi que faltou, se faltou alguma coisinha. E aí a gente revia aquele momento, né? A gente revia aquele momento, a gente passava por todo aquele conteúdo novamente e me dava alguns insights como professor também de falar, olha só, eles não estão entendendo o que é a razão na filosofia, qual que é a importância da razão. A galera não conseguiu pegar exatamente o que foi a virada antropológica, quando a filosofia para de discutir o universo, a natureza e começa a discutir o ser humano. E aí você consegue corrigir isso numa aula próxima. Você consegue estender um assunto desse numa próxima aula para garantir aquela aprendizagem. Você entendeu, professor, professora? Você não tem que reinventar a roda, a gente só tem que ajustar essa roda, sabe? A gente só tem que entender um pouquinho para onde ela vai. É lógico que você pode fazer isso muito melhor, né? Que é já planejar anteriormente quais habilidades você quer, já construir suas atividades mais ou menos com esse viés, né? E construir suas aulas depois em torno daquilo que você pretende avaliar, ter um momento específico para isso, fazer as rúbricas, né? As rubricas que te ajudam a indicar melhor o que você está querendo alcançar aos poucos, deixar isso mais claro para os estudantes, enfim. Tem muita coisa que dá para ser feita nesse sentido, mas só lembrar você, professor e professora, que ninguém está colocando essa fala que nós estamos fazendo aqui com uma crítica à sua aula. É uma crítica estrutural a como nós vemos a avaliação enquanto Brasil, sabe? Enquanto como a gente vê a avaliação como um todo. Porque, na verdade, muita gente nem sabe o que fazer com esses resultados. A gente olha para o resultado e ele vira letra morta, né? Você não trabalha com esse resultado para nada.
Falei bobeira, Regina? É isso mesmo? Tá, faz sentido isso que eu puxei aqui como fala? Faz muito sentido, Marcos. É, eu volto logo no início, quando eu me apresentei, que eu disse que aqui a gente não está contra a avaliação. A gente está Uhum, contra a um conceito, né, social em relação a exames e provas, né? Então, a escola, muitas vezes, vou te dar um exemplo, desenvolveu um projeto pedagógico belíssimo. Os alunos entrevistaram, os alunos foram a campo, eles fizeram um seminário, apresentaram aos pais, eles fizeram um diário de bordo. E aí, a professora, é uma questão tão forte, vai dizer assim: poxa vida, como é que eu vou avaliar os meus alunos? Rapaz, se tu tivesse um mês, 2 meses desse processo, onde eles provaram a você por diversas estratégias que conseguiram, eles estão sabendo. E por que precisa de uma prova escrita, né? Então, esse momento, o professor, eu digo isso porque eu também sou professora, óbvio que nós temos que cumprir um cronograma de tempo, de pedagógico, de conteúdo, mas aquilo que você disse, não vai tirar um pedaço se na aula seguinte você tirar 20 minutos e corrigir a avaliação. Como eu sou da área, né, eu trabalho com metodologias, e uma delas é a metodologia da matemática, quando eu estou corrigindo a avaliação, já vou botando a porcentagem dos erros dos meus alunos, erros e perfeito. acertos. E eu, quando eu vou para a aula seguinte, eu já vou dizendo a eles, né? Qual foi a questão que teve mais, né? Mas por quê? Inclusive, eu uso a taxonomia de Bloom, eu ensino os meus alunos o que é a taxonomia de Bloom, né? Essa semana mesmo, eu utilizei inteligência artificial com os alunos e eu fiz um teste com eles. Peça para a inteligência artificial elaborar uma atividade, uma tarefa. E eles pediram de adição e subtração. E a tarefa veio da mesma forma, a atividade veio da mesma forma. E eu disse, agora, utilizando a taxonomia de Bloom. E eles disseram, professora, tem 6 categorias de habilidades aqui que são diferentes. E aí eu dizia para eles: veja a diferença do que é usar a IA para um instrumento avaliativo, sabendo epistemologicamente o que é, e o retorno que você vai ter. Então, é você fazer na aula seguinte 20 minutos. Gente, olha, a 8ª questão, a maioria de vocês erraram. Eu esperava isso. Vamos corrigir. Quem entendeu de uma outra forma? Porque também tem isso, Marcos. Muitas vezes a gente não tem o conceito de parametrização dos enunciados, que Sim. isso, inclusive, influencia no instrumento avaliativo. Uma vez eu fui dar uma mentoria numa escola. E a professora na sala de aula, ela mesmo dizia, Regina, vê só, na sala eu trabalho muito assim, cite, explique, mas na prova, vê que questão eu botei. Faça uma análise comparativa das mesorregiões A e B. Aí eu disse, meu amor, vem cá, senta aqui comigo, vamos entender uma coisa. Na sala de aula, tu pediu citar, que apenas o aluno vai decorar. Ele vai decorar as mesorregiões. Ele não vai se aprofundar, porque ele vai entender que a professora X só vai pedir os nomes das mesorregiões. E na hora da avaliação, tu vai pedir uma análise comparativa das mesorregiões. A probabilidade desse aluno se ferrar vai ser altíssima. E outra coisa, quando eu falo da parametrização, quem foi José Bonifácio? É uma questão aberta demais. Aí, se o aluno responder, foi um homem, tu vai ter que aceitar. Agora, quando você faz o enunciado, quem foi o patriarca da independência e o que ele. Isso ali parametrizou, você fechou e não abre para qualquer resposta. Estás entendendo? Eu lembro de uma prova que eu tive acesso a um aluno do 7º ano, parece piada, mas o professor disse, Regina, o que é que eu faço com esse aluno? Eu disse, dá 10, porque ele me arrancou profundas risadas. Ele perguntou quantas partes o camarão, né, o crustáceo era dividido. E o menino respondeu, depende da cacetada. Então, assim, eu achei o máximo a resposta do aluno. E eu disse a ele, dê 10, porque quem precisa reestruturar o enunciado aqui é você, né? Então, é um conjunto de fatores, né? Então, a gente precisa realmente ver a avaliação não como final, ter um momento logo a seguir
fazer a correção, entender, se salvaguardar, gente. Poxa, Regina, isso é um trabalho? Não, porque quando você for atender uma reunião de pais e a mãe de João Pedro Manuel chegar assim, todo mundo dançou na prova de Keller. Não, eu estou aqui com os dados, eu tenho como contra-argumentar. Então, as pessoas também têm que entender que a avaliação ela gera dados para todo mundo, né? E dados consistentes que nos salvaguardam, tá? Principalmente para uma contestação, inclusive jurídica. Então, a gente Perfeito. precisa, né, deixar tudo muito bem alinhado. Agora, o que vai ajudar também é você saber, por exemplo, que recursos eu vou usar. A inteligência artificial, qualquer inteligência, não. Por exemplo, a Editora do Brasil tem o WhatsApp Educa, aonde eu já Fantástico. fiz vários testes, né, em vários prompts, aonde eu elaborei avaliações, português, matemática, ciência, usando taxonomia de Bloom, com gabarito, né? Com vários tipos, uma avaliação mais diagnóstica, uma avaliação mais formativa, e o WhatsApp Educa me entregou isso, né? Então, ajuda muito a esse professor. Um planejamento atrelado à avaliação sendo produzida pelo WhatsApp Educa. Então, o professor ele tem esse acesso. Como também tem coleções aqui na editora que eu sou extremamente fã, né? Por quê? Porque é uma preocupação, por exemplo, de uma avaliação diagnóstica. Então, se você pega, né, o sistema brincando mesmo, ele tem a parte logo inicial, que é o vamos brincar. O vamos brincar nada mais é do que quais são as habilidades que esses alunos estão trazendo. E a professora, na primeira semana de fevereiro, vai fazer essa sessão Vamos Brincar. Então, são 10 questões ali, 12 questões de conteúdos de série anterior. E ao lado de cada unidade que vai fechando, brinque mais, né? Ou ao final, é, a brincadeira ao final, que é o fechamento desse sistema. Então, a professora, por exemplo, do segundo ano, ela vai ter o desempenho de João chegando no terceiro ano e ele saindo do terceiro ano e entregando isso aos pais. E isso não é só porque é sistema brincando, né? Você tem a coleção Bem Me Quer, você tem isso Uhum. em outras coleções da editora, e quando eu vou fazer a implantação, por exemplo, na escola, eu digo, gente, vocês estão aqui com ouro, sabe? Um ouro, assim, maravilhoso nas mãos, porque muitas vezes para a gente fazer essa diagnose, contratar uma empresa por fora é caríssimo, e a editora está te dando isso atrelado aos materiais. Então, a gente tem que, além dessa estrutura de rubricas, como o Márcio explicou, recorrigir a avaliação, parametrização de enunciados, criar estratégias, né? Por exemplo, avaliação em seminários, em pares, com projetos, né? Em duplas, enfim. A gente pode também utilizar materiais de excelência. E aqui eu digo, sem sombra de dúvidas, que os materiais pedagógicos, as soluções didáticas da editora, eles vêm repletos dessas propostas, que estão integradas às avaliações formativas, somativas, né, projetos, sequências didáticas, que diversificam e ajudam o professor a tirar essas estratégias do papel com segurança no seu dia a dia. Perfeito, perfeito, porque é bom lembrar, porque como a Regiane já puxou, às vezes nós somos formados como professores numa estrutura em que não dava esse espaço de avaliação ou que nos faltou essa prática, esse conhecimento de uma forma mais vívida, assim, por ter vivido mesmo. Então, quando você fala, Regina, sobre um material que te dê apoio, te dê possibilidades, te dê orientações, é importante. Isso é um problema muito real que eu vejo, principalmente quando eu ouço professores falando sobre trabalhar competências emocionais, como que eu avalio competências emocionais. Os materiais da Editora do Brasil sempre tem uma Também tem. orientação para te falar como você pode trabalhar, para trabalhar com essa avaliação também. Também vejo muito isso quando a gente fala sobre aprendizagem baseada em projeto, como você mesmo falou, né? Fez aquele projeto lindo de entrega e agora? Fiz um podcast com meus alunos, o que que eu faço? O que que eu avalio? Eu avalio por ter Não feito? Avalio sabe por avaliar. minuto? Avalio como isso aqui? Então, é
esse tipo de orientação, às vezes você só vai conseguir ele ou numa formação específica, e a gente sabe que o professor nem sempre tem tempo, 2, 3 escolas, né? São realidades distintas, mas você também tem isso através de um material bacana, com um suporte bacana, né? Que é quem vai estar lá com você, vai te explicar, vai te ajudar a construir. Então, pensem muito sobre isso, professores, sobre qual material você está trabalhando também. Isso aqui é essencial para te Importante. dar essa ajuda, para você ter essa chance, certo, Rê? Primordial mesmo. E aí eu vou só puxar um pouquinho do que a Claro. Regina falou, da questão da elaboração das provas, o quanto que o professor e a professora têm que ter cuidado com isso, porque no dia a dia eles realmente, e isso é uma coisa que ele faz sem perceber. Os enunciados são super fáceis, né? Aí quando chega no dia da avaliação, são super bem elaborados. A criança treinou aquilo com outro nome. Uhum. A gente tem visto muito isso. Então, até um cuidado que a gente tem que ter como gestor é olhar essas avaliações. Ah, época de avaliação. Posso ver, professora? A gente, não, sabe, às vezes o coordenador não tem muito tempo, enfim, mas todo mundo da gestão, pelo menos olhar um segmento para que aquilo não passe, né? Porque a gente sempre pega coisas que são necessárias, que é necessário fazer alguns reajustes. Não tem como. Mas é o que eu falei, não é maldade do professor. Ele acaba usando o mais fácil, na intenção de facilitar para aquele aluno. Eu já escutei isso. E aí depois vem de outro jeito e a criança não consegue resolver, porque realmente vem super bem elaborado. Então, aí já fica uma dica mesmo, olhar Desenvolve essas aprendizado, avaliações. né? Uhum. Exato, olhar para a elaboração dessas avaliações, porque no dia a dia ela está de um jeito e na hora que ela vem, as avaliações externas elas vêm de uma outra maneira e o menino sabe resolver, a menina sabe resolver, mas ele acaba não conseguindo justamente por causa do enunciado. Olha, nós sempre falamos por aqui que não existe manual fechadinho ou receita para muita coisa. Ah, mas então como que vocês estão falando que dá para fazer ou dá para realizar? Não existe receita, mas existem nortes possíveis. Aqui nós já apresentamos alguns nortes que são maravilhosos. Primeiro, você fazer um planejamento, né, que tenha a avaliação e a revisão dessa avaliação e o olhar para essa avaliação depois dela ser realizada. A Regina deixou isso bem claro. A Regiane acabou de dar uma ideia fantástica também aqui, que é justamente pensar melhor sobre como vai ser elaborada também essas provas, a estrutura dessas provas, para ter uma coerência no diálogo das provas. Se essa coerência existir entre a escola, entre os professores, melhor ainda, mas pelo menos na sua disciplina tem que ter essa coerência. Não dá para me perguntar de um jeito uma hora, outro jeito de outro, tem que ter ali uma proposta, né? Novamente, se você tiver um sistema de ensino bacana, você já tem essa proposta mais evidenciada para o seu trabalho. E a Regina também orientou muito bem aqui sobre essas estruturas básicas que a gente tem, como por exemplo, taxonomia de Bloom, que é algo que a gente tem que cumprir. Professor e professora, se você não conhece a taxonomia de Bloom, dá uma olhada, viu? É essencial para você saber quais são as bases que você precisa ter para poder construir o processo educacional de uma maneira mais clara, né? É uma forma de você entender uma árvore ali, uma construção desse tipo de conhecimento. Então vale a pena para você dar uma olhada nisso, que pode te ajudar a elucidar muitas coisas da sua prática pedagógica no dia a dia mesmo. Então a gente já entendeu essas coisas. A devolutiva que eu falei da prova, dá para você fazer também sem muitos problemas. E agora eu quero começar aqui uma outra sessão, né? Já está quase dando nosso horário, mas para a gente fazer uma outra sessão de papo, que é assim. Eu gostaria de ouvir, Regina, se possível, alguma outra dica simples que a gente consegue aplicar, né, que o professor já pode começar a pensar, e o que que o professor pode esperar aplicando esse tipo de coisa, esse tipo de ideia da avaliação, esse tipo de postura diante da avaliação, que melhoras que ele pode esperar na aprendizagem, na escola, o que que pode alterar na vida desse professor? Marcos, eu acho que o grande segredo é entender que a avaliação formativa não significa mais pilhas de papel para o professor corrigir em casa, tá? Ela é, na Boa. verdade, uma mudança na escuta, no olhar do professor durante a aula. Então, por exemplo, você está dando sua aula, eu faço muito isso, e eu estou falando porque eu tenho turmas, muitas vezes, com 52 alunos, né? A gente está falando de curso superior, mas também, quando eu era professora de ensino básico, eu também fazia muito isso. Então, eu coletava pequenas evidências no cotidiano. Então, eu dividia a minha sala em quadrantes e dizia, ó, essa semana ou hoje eu vou fazer uma observação rápida
para aquele grupo específico enquanto eu estou circulando. Então, eu tinha um caderno muitas vezes e ali eu ia redesenhando aquilo que eu tinha percebido. O que é que fulano tinha respondido, como foi o comportamento, no sentido de dizer assim, ele conseguiu desenvolver, conseguiu não desenvolver, ele participou, ele não participou, como foi a oratória dele, como foi a argumentação, como foi a resolução de problema, teve sentido, não teve. Então, coletar essas pequenas evidências quando está circulando pelos grupos. A gente pode fazer, por exemplo, um questionário digital de perguntas rápidas ao final da aula, e o aluno Perfeito. responder, ou um bilhete de saída, por exemplo, uma estratégia. Escreva hoje o que você aprendeu, né, de uma forma rápida, e pegar esses bilhetes e entender o que foi que eles aprenderam. Isso, algumas estratégias, né, em relação à formativa. Já a avaliação somativa, que quando chega a prova, o calendário de prova, ela se torna apenas o fechamento natural. Por quê? Porque você vem retomando isso através da avaliação formativa, tá? Então, é um fechamento natural de um processo, quando você está naquele período de provas que já foi regulado, foi corrigido ao longo desse caminho. E aí, gente, fica muito mais leve para esse professor e muito mais justo para o estudante, né? Então, não é deixar para a semana de revisão, uma semana antes da prova, mas entender que aquela unidade, ela começa a ser avaliada, o processo de avaliação, ele está imbricado ali naquele processo de planejamento, né, de metodologia desde a primeira semana daquela unidade. E ali essas estratégias de você ir desenvolvendo a avaliação formativa, coletando pequenas evidências desse cotidiano, traçando estratégias onde o aluno ele vai narrando, que pode ser um seminário, pode ser uma apresentação, pode ser, por exemplo, aí dá um quadro onde ele vai defender um ponto de vista. Tudo isso vai servir como um referencial, um dado para que esse professor trabalhe sobre e não deixe tudo desaguar na semana da prova. Perfeito, perfeito. Olha, que questões simples e, professor, se já não te motiva só de pensar que é algo que também facilita o teu processo, né? Te dá outros mecanismos para você entender o dia a dia ali, eu já não sei mais o que que facilita, porque isso é ótimo. Você tem outras ferramentas para avaliar que não é só aquela questão formativa, né? Aquela questão, perdão, aquela questão somativa. Tem uma outra forma de você pensar essa postura para com o estudante também. E o estudante percebe, tá? Ele percebe que você está para além do número. Ele percebe que a sua relação não está só para aquela sominha fria, mas Não. sim para outras potencialidades que ele também pode ter ali para poder colaborar, para entender outras formas de agir, né? Regiane, você tem alguma dica para gente também? Escutando a Regina aqui falar e eu lembrando do meu primeiro conselho de classe agora, deste ano, já, né? Muitas professoras novas da escola, né? Um grupo praticamente todo novo. E aí, na hora do conselho, eu faço todos os conselhos de classe junto com a minha coordenadora, porque eu anoto desde que o menininho entra lá, enquanto eu ficar lá, eu vou ter anotações sobre essa criança, quem ela é, como ela entrou, enfim. Então, quando nós chegamos no do quarto ano, me chamou bastante atenção, que aí eu olho para um aluno, um determinado aluno, mas ele não alcançou isso, aquilo, nananã. Tá, e aí, o que foi feito? Não, eu estava esperando o conselho. Peraí, passamos fevereiro, março, abril. Aí eu brinco, né? Aí o diretor vira bruxo, vira bruxa naquela hora. Porque, peraí, eu não espero o conselho de classe, né? Já se passou muito tempo. Eu vou fazendo a recomposição a partir do momento que aquele meu aluno precisa. E eu percebo isso, e você destaca muito bem, Regina, no dia a dia. Não é nem na prova. Eu dou uma atividade, eu dou uma situação, problema na lousa, o Keller não respondeu, o João respondeu, o Vitor não respondeu, eu mapeio isso. Eu já entendo que tem alguma coisa ali, né? É do campo aditivo, é do campo, enfim, eu vou mapeando isso com essa criança. E aí eu tenho como que ela está caminhando antes do Uhum, conselho. Em 2 semanas de aula, eu já identifico uma série de coisas, né? uhum. Porque quanto mais isso for ficando, mais difícil fica, né? E não é? Vai ficando muito mais complexo, porque aí você tem 3 meses
para recuperar do que já veio, só que ele tinha lacunas do ano anterior. Sim. Habilidades que você vai ter que trabalhar do ano anterior. Então, não deixem acumular. A dica é não deixem acumular. E plano de ação, gente, é no papel. Não é, hoje eu vou dar. Não! Escreve, planeja o que você vai fazer. Porque isso também é legal. Se o Keller faltar amanhã, tirar uma licença, o professor que assume a sala tem escrito o que estava sendo trabalhado e o que é aquele plano que o professor montou ali para ajudar na recomposição das aprendizagens. Tudo sempre Perfeito. escrito, organizado nas etapas, né? O conselho de classe, né, Regiane, deveria ter uma concepção o próprio nome diz, conselho, Conselho. aconselhamento. Mas Exato. muitas vezes, metaforicamente falando, ele se assume como um grande tribunal, né? Fulano passa, fulano não passa. Uhum. Fulano é danado, Só fulano não é falta, danado. só falta. É um grande Punição, Me né? dá tribuno das falta, nota vermelha. lamentações. E Exato. aí, o Não. conselho de classe, na verdade, deveria ser você levar os alunos, né? Obviamente, e a gente aí leva também o campo da disciplina, no campo cognitivo também, enfim, situações que você já tentou de diversas formas na sala de aula e não conseguiu. Então, chegar ali e dizer assim, gente, ó, Regiane, será que se a gente conseguir um trabalho aqui interdisciplinar, porque eu percebo que Marcos adora história, será que se a gente juntar e trazer para a matemática a história da matemática. Vamos pensar aqui numa coisa, para ver se Marcos, que é muito da área de história, da filosofia, ele vai se imbuir do desejo de querer participar mais da minha sala de aula. Então, muitas vezes, o conselho é a grande tribunal. Né? E aí vai para aquela professora que você falou, espera-se 3 meses. Não, gente, olha, eu há 3 meses ou há 2 meses eu já fiz isso, usei a estratégia X, Y e Z, e agora eu estou querendo dialogar aqui, trocar com os pares para saber qual é o percurso, ou algo que eu ainda não esteja enxergando, né? Exato. Que caminho eu vou trilhar agora? Mas não dá para Exato, esperar, né? A não dá. dica é não esperar, porque cada vez. E você fala do conselho, a gente, assim, por mais. Eu tento, e assim, a escola, né? A equipe tenta fazer o conselho desta forma, ajudar. Olha que interessante você falando, os meus primeiros anos chegaram e a gente percebe que eles têm dificuldade em contar. Contar, gente, coisa simples. 1, 2, 3, 4. A maioria, tá? Ou seja, muito tempo de celular e pouco de vivência, enfim, né? A gente percebeu. Aí entrou a questão arte, educação física. Professora, posso ajudar com isso? Posso ajudar com aquilo? Olha que Posso legal. ajudar com... Entende? É isso. Porque fazer conselho para pegar nota e falta não rola, né? Acabou. Não é assim. Tanto que eu faço cada segmento um dia. Demora pra caramba, né? Mas assim, e tem muitas escolas que fazem assim. Eu aprendi a fazer assim porque vi um modelo assim, né? Porque Uhum. a gente precisa melhorar a partir destas discussões, refletindo sobre a prática, como diria meu Paulo Freire, né? O tempo inteiro. E essa é uma boa reflexão. Conselho é uma excelente reflexão e dali saem boas ideias, né? Perfeito. Eu queria acrescentar uma dica que é para professor que tem pouca aula em alguma sala. Isso acontece muito no ensino médio. Filosofia, por exemplo, tem diversas redes, instituições que é uma aula por Uma semana, aula duas no só. máximo, né? Então você tem essa dificuldade. Professor, tinha uma coisa ancestral no tempo em que os nossos antigos caminhavam pela Terra, chamado diário de classe. Era uma ferramenta terrível em alguns momentos, maravilhosa em outros. Uma das maravilhas que ela tinha era a possibilidade de você registrar coisas diversas sobre os estudantes que você achava que era importante. Então é muito legal, se você entra pouco numa sala, registrar. Fulano de tal fala, fulano de tal conversa, fulano de tal gosta de filosofia, acho que fulano de tal não gosta, fulano de tal parece estar no celular, fulano de tal não, fulano de tal conversa mais com o outro, quando eu falei de tal assunto foi isso, quando eu falei de tal assunto foi isso, porque você não vê tanto os seus estudantes. Então eu entendo que talvez você tenha dificuldade para avaliar ou para outras coisas, mas existem outras dimensões. E com aquilo, novamente, o estudante se entende como alguém que foi observado, que foi visto.
É alguém que você viu ali, né? Então, bobagens assim que você anota, que você percebe sobre gosto, sobre relação com a disciplina, com a matéria que você está apresentando, um conteúdo que ele participou mais, uma resposta que você achou interessante. Colocar esse tipo de anotaçãozinha simples ajuda muito você a ter um conhecimento melhor sobre o seu estudante e às vezes é a ferramenta que você precisa justamente para dar uma direcionada nas suas avaliações, sabe? É uma coisa que me ajuda a direcionar novamente. E, de novo, nada mais é do que ver o seu estudante como um ser humano, tá? É isso que você está fazendo no fim das contas. Então, são dicas assim bem simples que eu acho que a gente pode apresentar, né? Certo? Vamos lá. Regina, você já esteve aqui com a gente, já deu nosso horário. Você sabe que para encerrar esse programa, nós temos 3 perguntinhas queridas e maravilhosas, assustadoras para alguns, dificílimas para outros, mas que é muito simples e eu sei que você vai conseguir rapidamente. E a primeira é: se você gostou do programa. A segunda é: onde eu acho Regina, como eu sei mais sobre o trabalho de Regina, como eu sei mais sobre como Regina está fazendo as coisas, onde Regina está. E terceira questão, um pedacinho de Regina para ficar junto conosco. Alguma indicação, um pensamento, algo para ser trabalhado, refletido, uma frase, o que for. Mas para dar tempo de você pensar, quem vai responder primeiro essas perguntas para a gente é Regiane Taveira. Vamos lá, Rê. Se prepara para responder as perguntas, a Regina pensa um pouquinho e aí Bora ela lá. responde. Diz para mim, Rê. Ah, você sempre pergunta de novo, seu Kelly. Hoje Me foi de pegou. propósito, só para ver. Vamos lá. Você viu? Eu Regiane falei. Muito Taveira, bom. responda para mim, por favor, as três Ai, meu Deus, perguntas. O que 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 você achou do legal. programa? Aonde Ai, eu meu encontro Deus, foi Regiane? ótimo. E terceiro, um pedacinho da Rê para ficar junto comigo. Nossa, Keller, adorei o programa. A gente, aquela coisa que você vai, né, anotando ali, o que falta, porque tem muita coisa que a gente não pensa mesmo no dia a dia, na Uhum. correria, e aí vem, Esquece? né, esquece, exato. Então é importante que a gente sempre, a Regina destacou, acho que isso muito bem, a gente fala de tanta coisa e a avaliação já existe mesmo, tá lá, né? Não, a gente precisa trazer, inclusive, pensando aqui enquanto nós estávamos conversando, fazer formação na escola para os professores, né? Trabalhar lá na formação em serviço, na formação continuada com esses professores. Tem muita gente saindo da universidade, entrando aí nas escolas, e infelizmente a gente sabe, é pouco que eles veem na universidade, então a gente precisa continuar discutindo e trabalhando com esses professores. Eu amei o programa, e dá para fazer mais, hein? Dá para falar de Dá. outras coisas, né, sobre a avaliação que faltou por aqui, que a gente com certeza vai contribuir bastante no trabalho do professor e da professora e no nosso, porque é o que eu falei, a gente está em processo de aprendizagem o tempo inteiro. E eu estou aqui no Arco 43, estou lá no Instagram, estou lá no Facebook, mas estou lá onde tudo isso tem que acontecer no chão da fábrica. E a minha dica, ela vai ser uma dica simplesmente de 2 autores. Dá uma olhadinha no Lucchesi, quem não conhece, tem vídeo, tem muita coisa boa, né, dele aí na internet, enfim, não precisa nem comprar o livro, mas tem bastante coisa legal para vocês olharem. A Jussara também, Jussara Hoffmann, tem muita coisa boa, né? E o próprio Paulo Freire, gente, ele já falava dessas questões, né? A avaliação é um ato de escutar, é aquela questão de você entender quem está ali, né? Não é número. Se você só desenvolve a autonomia de um estudante, se você vai deixando esse estudante ter autonomia. Se eu não escuto, ele nunca vai falar, não vai falar para ninguém. Então, assim, a gente conhecer um pouquinho e um pouquinho mais além com esses autores, eles vão trazer coisas muito boas aí com relação às avaliações, né? E aí a gente já pensar também nos termos que nós usamos, como usamos, quando usamos. É muita coisa legal que tem para ver, né? Nesses 3 aí já dá para estudar isso muito tempo, não é? E rever, revisitar, porque a gente revisitando também acaba relembrando coisas que no dia a dia, como docente, a gente esquece, né? Aí a gente fala, puxa vida, não era para fazer assim. Eu já vi isso, mas na correria a gente acaba fazendo. Então, fica aí a dica. Amei o programa. Obrigado, Keller. Obrigada, Regina, editora, o pessoal
aí da agência que está por trás nos ajudando, trazendo convidadas aí como a Regina para nos ajudar, né, Kelly? Aí decifrando e relembrando temas, não é? Obrigada. Ah, para mim é maravilhoso. Muito obrigado por estar aqui com a gente, Regiane. Fantástico. Valeu, Rê, por estar, né, pensando em educação, sempre refletindo sobre a própria prática. Alguém que está há bastante tempo na educação, sonhando com educação, construindo educação. Muito obrigado por isso, viu, Rê? Agora vamos lá. Regina, para você, as 3 perguntinhas. Que é, se você gostou do programa, onde nós te achamos, sabemos mais sobre você e sobre o seu trabalho. E terceiro, algo para você indicar para a gente. Marcos, já vou dizendo que eu vou ficar muito mal acostumada. Eu vou querer estar participando sempre, porque eu adoro esse bate-papo. É leve, né? E a Sim, gente traz, sim, as reflexões. No momento que Regiane fala, que você fala, nos traz insights e a gente retoma, inclusive. Esse é, inclusive, é o processo de metacognição, né? Pensar sobre o nosso pensamento. É, as pessoas podem me achar como Regina Santos no LinkedIn. Lá é a minha rede social profissional, é onde eu coloco as minhas palestras, os eventos onde eu estou, meu chão de fábrica, que é a universidade, as minhas pesquisas. Vocês me encontram lá no LinkedIn como Regina Santos. E como dica, além das referências bibliográficas que Regiane colocou, né, que trouxe para a gente, que são maravilhosas, né? Jussara Hoffmann é sempre um clássico, Lucchesi, Hiper Renault. Eu quero indicar também os nossos livros de bolso, né, da Editora do Brasil. oh, Então, assim, são maravilhosos, e trazem esses temas, que vai ajudar bastante o professor. Muitas vezes, no intervalo, por ele ser fininho, pequeno, em meia hora você consegue ler e revisitar conceitos que muitas vezes você tinha esquecido. E o próprio blog da editora, que tem artigos, né, que tem reportagens, inclusive sobre processo de avaliação. Então, dá uma revisitada lá no blog e procura os nossos livros de bolso. Quem ficar mais interessado, a gente tem de vários temas: avaliação, metodologia, planejamento, educação inclusiva, projetos, enfim. Se você está interessado, vai no site da editora, verifica, ou então vai atrás do consultor que atende a tua escola, assessor pedagógico que atende a tua escola e pede um livro de bolso. perfeito. Muito obrigado, Regina, por estar aqui com a gente. Muito obrigado por essa reflexão. Muito obrigado por essa forma de repensar a nossa prática, que às vezes nós, professores, a gente até tem essa vontade, tem esse desejo, tem essa postura, e eu entendo a correria do dia a dia acabar engolindo a gente, nós esquecermos de fazer esse tipo de reflexão. Esse é um dos motivos do AR 43 existir também, que é para dar aquela pausa, aquela respirada ou uma conversa entre pares que possa acontecer enquanto você lava uma louça, enquanto você está em casa, enquanto você está no transporte público, né? Quando você está no intervalo. É uma forma da gente ter uma formação, uma reflexão de maneira leve. Então, Regina, muito obrigado por participar desse processo hoje aqui. Foi maravilhoso. Saio novamente entendendo mais coisas sobre a minha forma de dar esse retorno para os estudantes, da maneira como eu posso falar sobre isso, da maneira como eu posso planejar o meu trabalho também. E amei esse programa, agora comigo respondendo, né? Amei esse programa, gosto de falar sobre avaliação, porque sempre foi um medo para mim quando eu era estudante também. E eu sempre fui um cara que tem muita dificuldade de passar por esses processos avaliativos, por ficar nervoso mesmo, né? Por ficar falando, nossa, ser avaliado, uma prova, é uma coisa que sempre foi difícil para mim. Ao longo do tempo a gente vai superando, a gente vai lidando. Mas foi difícil por um momento, por algum motivo, né? Provavelmente foi por essa ideia de classificação, essa ideia de um peso desnecessário que a avaliação muitas vezes tem. Então me afetou de alguma forma. Então gostei muito desse papo. Quem quiser me encontrar por aí, você me acha no Instagram como @cobkeller, postando coisinhas de filosofia, coisas do dia a dia, um Instagram mais simplesinho e seja muito bem-vindo a participar lá também. E aqui na Editora do Brasil, sempre com um grande elenco, Regiane Taveira e conversando sobre diversos temas, todas as semanas para você, professor e professora. Então aproveita e vem aí. Quero deixar como dica algo que a Regina já deu a dica. Então eu vou roubar uma dica da Regina aqui, que é novamente o WhatsApp Educa. Professor e professora, conversa com a galera na sua escola para entender um pouquinho mais do que é o WhatsApp Educa. Se tem um parceiro bacana para um professor, é o WhatsApp Educa, especialmente rotina corrida, né? Ou alguns tipos de prova que você tem ali, muita coisa, um calendário apertado. O WhatsApp Educa, ele é um aplicativo
que auxilia o professor, tá, né, junto no pacote de propostas, né, que a editora pode dar para sua escola ali, e ele é muito bacana, porque ele é uma inteligência artificial que funciona no aplicativo do WhatsApp, então você não tem que baixar uma nova ferramenta, nem nada desse tipo, e ele já conversa com você sobre os materiais da editora, dentro daquilo que está sendo proposto, já te ajuda a diversas questões de como avaliar, como puxar, como organizar, uma dica, tá com dificuldade nessa habilidade, ele te indica projetos ou páginas ou conteúdos que pode trabalhar com isso, é algo que é muito bacana mesmo. Então conheça um pouco mais. Ah, mas é a inteligência artificial que eu uso? Você pode usar uma inteligência artificial que ela é geral, ela é uma LLM, né, de construção de frases, geral. Ela funciona para diversas coisas, ela não é específica para educação. Então ela vai alucinar muitas vezes, inclusive sobre temas de educação. Já o WhatsApp Educa não, ele foi alimentado unicamente com questões focadas na educação, no sistema da Editora do Brasil, dentro do material da editora. Então ele é especializado na educação. Ele não vai ficar buscando em lugares errados, ele não vai buscar uma fonte que você não espera, ele está diretamente trabalhando com o professor, com a educação. Então ele tem essa facilidade, esse alcance melhor, né? No mais, agradeço a todos vocês que estão aqui, muito obrigado Regina, muito obrigado Regiane, muito obrigado Editora do Brasil por esse momento. Tudo que nós fazemos aqui é para você, meu querido professor, minha querida professora. No mais, avalie muito bem e até semana que vem. Gravação e edição Agência Bowie, produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Supervisora de Marketing, Lívia Garcia. Siga-nos nas redes sociais. instagram.com/editora do Brasil _oficial, facebook.com/editora do Brasil e youtube.com/editora do Brasil.